Bom, gente, vamos aqui nesse ponto tão importante dentro do contexto retórico, que é a fala no tempo. Em primeiro lugar, o orador ele precisa saber quanto tempo de fala ele terá para utilizar. Dependendo de quanto tempo ele estiver disponível aí, a sua mensagem será abordada com profundidade ou não, com mais velocidade. Então, esse aspecto nos faz refletir sobre esse objetivo da fala. Por exemplo, não é interessante eu tentar conscientizar as pessoas de diversos elementos se o orador só possui 5 minutos para falar. Então, com esse espaço de tempo aí, é possível o quê? Eu despertar o interesse do público, e até instigar as pessoas, né, a algo, fazer uma reflexão, coisas parecidas. Mas se eu tentar gerar uma consciência plena sobre algo em 5 minutos, não é recomendável, porque impossível, não vai dar tempo de desenvolver aí as minhas argumentações. Então é importante você saber que o tempo de fala deve ser um tempo real. Por exemplo, o orador ele vai participar de um evento em que a organização prevê 60 minutos de fala. O cerimonial que está ali, de repente tem alguém que vai apresentar, você vai tomar um tempo de 15 minutos, por exemplo. Então, 15 minutos a menos. Você vai pensar, vai ter ali perguntas da plateia ao final? Então, o orador, o tempo dele diminuiu mais ainda, o tempo de fala. Então, a dica é você guardar pelo menos assim 10% do tempo real de fala para eventuais imprevistos na hora do evento. Em regra, não preenche o tempo total. Tem uma dúvida frequente, que é como lidar com o tempo no momento da fala. Independentemente do local, ter um relógio ali visível que o orador deve praticar com o próprio cronômetro, né, é preciso ter uma certeza de que essa fala está tomando determinado tempo e essa consciência só existe com o treino. Ai, Mônica, que complicado esse negócio do tempo, eu não estou entendendo nada. Ó, um elemento dentro da fala e do tempo que devemos destacar, vamos começar pelo tempo de preparo. Mais uma vez, devemos nos ater ao tempo real. Por exemplo, se você possui uma semana para preparar uma palestra, uma fala, você não tem de fato uma semana, não. Porque existem atividades do cotidiano que vão dividir o uso do seu tempo durante esse período. Podem acontecer imprevistos. Então, o planejamento do tempo de preparo ele é essencial para uma boa apresentação. Quando nós aprendemos a lidar com planejamento no tempo de preparo de uma peça de oratória, acabamos por aprender a lidar mais com essa ansiedade, que é um fator que pode atrapalhar muito esse seu processo de orador, de elaboração da peça, de oratória também, e até a própria apresentação. Então, você lidar com esses aspectos emocionais não é tão simples assim. A gente precisa trabalhar com racionalidade para você acalmar essas interferências. Então, no processo de elaboração de uma peça de oratória, a racionalidade que devemos utilizar é o planejamento. O primeiro passo é saber o tempo real que teremos para efetuar essa tarefa. Depois, nós devemos separar quanto tempo vamos utilizar para cada etapa. Como a pesquisa, a construção da peça, os slides, caso necessário, e o tempo de ensaio. Porque oratória é falar, e por isso é preciso treinar falando, de preferência na frente de um espelho, gravando para assistir depois e refinar a fala. E a partir daí, você vai começar a ter essa noção de tempo. Vou contar para vocês, eu sou uma pessoa que trabalha com rádio há muitos e muitos anos, há mais de 30 anos. Toda vez que eu vou gravar um comercial, ter uma narração, eu digo, Mônica, esse comercial tem 15 segundos, 30 segundos. O break comercial tem 4 minutos e 30. Então, eu tenho uma fala que eu sei que é 1 minuto. Eu gravo muitas narrações de locução publicitária. Eu olho para o texto, eu já sei que ali tem 2 minutos de fala. Eu sei se vai passar de 30, porque eu treinei. Olha que interessante, você pode fazer isso. É muito interessante você pegar um assunto ali e falar assim, eu vou desenvolver isso aqui em 5 minutos. Bota num gravador, liga um cronômetro e começa a falar. Na frente do espelho mesmo, num vídeo, se você quiser ver, que é bom que você já avalia toda a sua comunicação de dentro para fora, com a linguagem verbal e não verbal. Isso é muito interessante, porque quando você tem essa noção de fala, se na hora tiver imprevistos, você vai se sair muito melhor. Você vai ficar mais tranquilo e você se preparando, você também ficará mais seguro, com certeza. Já já a gente tem o próximo encontro na próxima aula e o nosso assunto será cerimonial e estilo. Espero você.